E essa semana eu nem ia falar a respeito desse vírus, ia abordar outro assunto, mas como eu também tive que dar uma palestra no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, a respeito desse vírus, basicamente qual é o nosso plano de ação para que não haja nenhum tipo de contaminação intra-hospitalar, que é a minha especialidade principal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês para explicar um pouquinho mais o que a gente já sabe a respeito desse vírus. Fica aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês do que está rolando a respeito desse vírus. Eu sou Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. A respeito do vírus, a gente já o conhece há bastante tempo, desde 1958. Ele foi identificado pela primeira vez na África e foi uma infecção em macacos. E aí, depois, mais ou menos em 1970, a gente descobriu que ele também podia infectar humanos. E nesses anos todos, até a atualidade, tivemos vários pequenos surtos de infecções por vírus monkeypox, basicamente lá na África, muito na República do Congo, e agora atualmente a Nigéria vive um surto, e em outros lugares do mundo, que a gente chama que ele não é endêmico, então não é nativo assim das regiões, eles têm que ser importados, tivemos vários casos relacionados à importação de animais, macacos e roedores. Apesar então dele ter esse nome de monkeypox, ele não é um vírus especificamente do macaco. O macaco é que nem a gente, ele tem infecção acidental, provavelmente quando tem contato com esses roedores. E aí eu gosto aqui de pedir, se tiver algum veterinário, para ficar atento, porque um surto lá nos Estados Unidos, por exemplo, em 2003, foi de roedores que foram tirados da África e levados para ser vendidos como pets nos Estados Unidos. O que aconteceu? Colocaram eles perto de um outro animalzinho que chama Prairie Dogs, que apesar do dogs não são cachorros, são ratos. Eles ficaram ali perto, um passou para o outro e isso passou para as famílias. Então, muita atenção se você atender algum tipo de animal com pústulas. Mas voltando aqui para os nossos casos no Brasil, esses 2 casos que foram diagnosticados foram de pacientes que viajaram recentemente para a Europa. Então, é o que a gente chama de caso importado. A gente ainda não tem a transmissão comunitária no Brasil. O que será isso? Que, assim, acredito que vai acontecer. É quando a gente tem esses casos secundários, então eles provavelmente adquiriram a infecção em outro país, eles vêm para o Brasil, têm contato com as pessoas, com os brasileiros, e aí esses brasileiros pegam o vírus e podem transmitir para outros brasileiros. E aí a gente tem a infecção comunitária. Até o momento não temos então esses 2 casos, e esses outros casos que estão sendo avaliados, todos foram de pessoas que vieram de áreas onde nós já temos o diagnóstico do vírus monkeypox. E como que a gente pega a varíola do macaco? Vocês não precisam ficar preocupados achando que isso vai ser uma pandemia que vai tomar as proporções da Covid-19. Muito simples, porque ele não tem uma taxa de transmissão tão alta, então a gente ainda não sabe exatamente uma pessoa infectada para quantas passam, mas já tem estimativas dizendo que talvez sejam para 2 no máximo. Pensa que o sarampo, uma pessoa pode passar até para 17 outras. Então isso dificulta realmente a transmissão e você necessita de um contato íntimo por um período prolongado de tempo. Então você precisa ficar falando muito com a pessoa, porque também pode ser através de gotículas. Então vamos lá, dificilmente você vai pegar o vírus da varíola dos macacos no metrô ou numa sala de aula. Basicamente é quando você tem contato bem íntimo com alguém. E eu posso pegar isso de um macaco? Você pode sim pegar isso de um macaco, ele precisa estar infectado, mas
primordial que a gente entenda que essa infecção não vem dele. Ele também é infectado acidentalmente. Então não adianta você sair por aí querendo matar todos os macacos para extinguir o vírus, que isso não vai acontecer. E ele também não é um vírus que, por exemplo, está aqui no Brasil. Então, se algum macaco aqui no Brasil pegar esse vírus, é porque provavelmente entrou em contato com algum humano infectado. Um ponto importante para deixar claro aqui, a respeito da transmissão, é que muitas pessoas, inclusive até médicos, têm falado muito na questão que a maioria desses pacientes pelo mundo que estão sendo diagnosticados com a varíola dos macacos são homens que fazem sexo com homens. Então, querendo atribuir, de novo, uma doença a um grupo específico de pessoas. E isso é totalmente inaceitável. É lógico, eu não posso aqui deixar de falar que realmente isso, essa parte do que os homens que fazem sexo com homens tem sido mais prevalente nessa infecção, ok, mas isso não quer dizer que as outras pessoas não possam pegar o vírus. Então, provavelmente, o que aconteceu, se a gente quiser tentar explicar isso, que eu não sei nem se vale a pena, mas provavelmente os homens que fazem sexo com homens são pessoas que têm maior poder aquisitivo, pode ser que tenham viajado para algum lugar, tenham entrado em contato, tenham voltado para os seus países de origem e, enfim, tiveram contato com outras pessoas e que pegaram. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, eu, mulher, se eu entrar em contato com alguém lá intimamente, tudo, eu não possa pegar. Por exemplo, até com um paciente. Então, vamos deixar essa história de lado de que determinado comportamento pode ser implicado nas infecções, que isso não vale a pena a gente entrar nesse mérito e, pelo contrário, a gente já viu que isso é estigmatizante e só faz a gente só leva a gente a demora a avaliação dos contactantes. Porque imagina, se a gente começa a querer realmente ter preconceito com as pessoas, quando você vai lá ver quem foram os contactantes, talvez eles não queiram dizer quem foi porque tem vergonha, porque teve contato com muitas pessoas, e isso dificulte realmente a gente achar esses contactantes, porque isso faz total diferença se a gente quer manter esse vírus sob controle. O que são os contactantes? Então, contactantes é quem teve contato com você. Vamos lá. Se eu sou diagnosticada hoje com vírus da varíola dos macacos, eu vou procurar um hospital ou um médico, a gente vai supor o diagnóstico e até a gente saber se é ou se não é, todo mundo que eu tive contato íntimo vai ter que ser rastreado. Para quê? Para que a gente possa saber se vai ter febre, se vai ter adenomegalia, se vai ter algum tipo de ferida no corpo. Então imagina, se por acaso eu tive relação sexual com 10, 15 pessoas, eu posso de alguma maneira não querer falar sobre isso ou não querer expor os contatos. E aí a gente não consegue saber quem são essas pessoas, alertar para inclusive que elas possam fazer um isolamento até a gente entender exatamente o que está acontecendo. Tem algo importante a respeito dos contactantes que é bom a gente falar e que inclusive isso vai ter impacto direto na transmissão desse vírus. Enquanto a gente está no período de incubação, que é o período que demora quando você entrou em contato com o vírus até você desenvolver os sintomas, você não vai estar disseminando o vírus. Isso, por exemplo, é muito diferente do que na Covid-19, que a gente, antes de começar a ter os sintomas, já começa a transmitir. Então, às vezes, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, vamos lá, de novo. Se eu estou com o vírus da varíola do macaco e eu entrei em contato com o Marcelo, por exemplo, né? Ele não precisa ficar em isolamento se ele não tem nenhum sintoma. A gente precisa observar. Por quê? No momento que ele começa a apresentar o primeiro sintoma, que geralmente é febre ou mal-estar e tudo, ele vai começar a disseminar esse vírus. Então, isso é interessante também para os profissionais de saúde. Vamos dizer que eu estou lá no meu hospital e eu atendo uma suspeita. No momento eu não uso luva, não uso óculos, não uso nada. E depois,
um tempinho depois a gente sabe que aquele paciente tem o vírus da monkeypox. Eu posso continuar trabalhando, eu posso continuar minha vida normal, contanto que esses sintomas sejam monitorizados de perto. No momento do primeiro sintoma, eu tenho que ser afastada. E às vezes são sintomas muito frustros. O que é sintomas frustros? Isso é um cansaço, um mal-estar, depois começa a febre e as adenomegalias, que são os gânglios inchados. O contato íntimo é só sexo? Absolutamente não. Contato íntimo você pode ter com pessoas que moram na sua casa. Então, por exemplo, se você tem lesões no corpo, você vai lá, higieniza as mãos e usa uma toalha. Se depois eu vou lá e seco minhas mãos na mesma toalha, eu posso pegar. Se eu durmo na mesma cama, se eu abraço, qualquer tipo de contato. É por isso que eu estou falando que não é uma doença de transmissão sexual, até o momento, tá, gente? Pode ser que depois a gente saiba que sim, mas para você ter contato sexual com alguém, você tem contato íntimo, então é meio lógico. Aproveita e deixa escrito aqui para mim, você tá nervoso, tá ansioso, tá achando que pode pegar, entendeu direitinho essa questão da transmissão? Pergunte, deixe seu comentário. Obrigada e até a próxima.